Convite à reflexão número 64. Trabalhador espírita. Olá, aqui é Samantha. Sejam bem-vindos a mais um Convite à Reflexão. Espero que todos estejam muito bem. O tema do nosso convite de hoje é o trabalhador espírita. Gostaríamos de dizer que os nossos comentários aqui terão por base o livro Consciência Espírita, do Alírio de Cerqueira Filho. Bom, você já deve ter ouvido uma frase, ou até deve ter utilizado, assim como eu, que diz assim: os últimos serão os primeiros. E a gente às vezes diz essa frase para compensar uma situação, porque alguém chegou atrasado, porque alguém ficou no fim, ficou uma situação chata. E a gente diz: não se preocupe, os últimos serão os primeiros, como se fosse uma vantagem ou algo assim para consolar. Você também já deve ter ouvido que o trabalhador espírita é o trabalhador da última hora. Bom, no primeiro caso que a gente falou, os últimos serão os primeiros, a gente vai trabalhar um pouquinho essa frase dentro de uma parábola de Jesus, que daí que ela vem. E quanto ao trabalhador de última hora, que a gente escuta muitas vezes no movimento espírita, a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente escuta assim, o espírita é o trabalhador de última hora, já dá vontade assim, dá um senso de urgência na gente, que dá uma vontade de sair pegando tudo que é trabalho, se matando de trabalhar na casa espírita para ver se a gente compensa, porque a gente está atrasado, parece que estamos atrasados em alguma coisa. Vamos entender melhor essas duas colocações dentro aí da parábola de Jesus? Então vamos conversar um pouquinho. Essa parábola que eu vou trazer é a parábola do trabalhadores da última hora, ou também conhecida como parábola da vinha. Acredito até que você conheça essa parábola, então eu vou fazer um resuminho, tá? Então nessa parábola tem lá, que Jesus conta, relatado aqui no caso por Mateus, capítulo 20, versículo 1. Então ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem, um pai de família, que saiu para assalariar trabalhadores para sua vinha. E ele chega para essas pessoas e convida, combina ali, ajustando para esses trabalhadores um denário por dia. E manda essa pessoa para sua vinha. Então, você gostaria de trabalhar comigo, tal? Então, vai lá para minha vinha, trabalha, que eu vou te pagar um denário. Isso ele começa aqui de madrugada, quando ele sai, Saiu de madrugada para assalariar. E ele vai fazendo isso ao longo do dia. Ele sai depois, ele diz aqui, na terceira hora, em tal hora, na nona hora. E ele vai saindo ao longo do dia, chamando esses trabalhadores e dizendo que dar-vos-ei o que for justo. E ele vai, sai perto da sexta hora, da nona hora, como eu disse, da 10ª hora. E ele vai chamando esses trabalhadores. Bom, o fato é que chega a noite. E esse senhor, ele pede para que o mordomo chame os trabalhadores, para pagar ali, fazer o pagamento. Só que ele faz uma observação que é muito importante, olha aí, que aí entra o que a gente conversou. Ele diz assim: mas nós vamos começar a pagar dos últimos para os primeiros trabalhadores. Porque Jesus queria ensinar algo muito importante e ele sabia que esse ia ser um jeito muito interessante. Então, ele diz que o senhor ali da família diz: vou começar então pelos últimos. Eu vou pegar os últimos trabalhadores e começar a pagar até chegar lá os trabalhadores que foram logo de madrugada, logo cedinho. Eles eu vou pagar por último. Então, ele pega esses últimos trabalhadores, aquele que trabalhou só uma hora, e ele paga com denário. Aqueles trabalhadores que estavam ali desde a madrugada falam: opa, se ele deu um denário para quem trabalhou uma hora, imagina a gente que está trabalhando o dia inteiro, vamos ganhar muito mais que um denário. Mas lembrem-se que o combinado lá na madrugada foi um denário. Bom, mas eles ficam pensando assim. Quando chega na vez ali dos últimos, que na verdade ficaram por últimos, que eram os primeiros a começar o trabalho, eles recebem um denário. E quando eles recebem, eles começam, aqui diz, a murmurar contra o pai de família. E eles dizem: estes últimos trabalharam só uma hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? E aí o Senhor diz, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um denário? E aí ele diz: toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a estes últimos tanto como a ti. E aí
ele continua até questionando, né? Não é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Olha só, pergunta. E aí ele completa: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muito bem. É muito interessante que a gente sabe, né? Já ouviu bastante dizer que o Espiritismo ele vem esclarecer, né? O Consolador, quando Jesus promete, ele diz que vai esclarecer os homens sobre aquelas coisas que eles ainda não entenderiam naquela época. E eu acho tão legal quando a gente consegue, assim, como investigadores, vamos dizer, achar no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, esses esclarecimentos das parábolas. Você deve provavelmente conhecer a questão 115 do livro dos espíritos, né? Mas veja comigo sobre um outro prisma. Olha que interessante. Veja se não é uma explicação dessa parábola. Será que você já parou para perceber? Prestar atenção? Então, olha só, vou ler para você, pode ser que você ache interessante como eu achei. Ele diz assim, a pergunta é, né? Questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que o espírito adquire aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam, murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Estou gravando bem a palavra felicidade para você gravar comigo isso daqui. Então por que eu estou lendo essa questão? Porque é a explicação da parábola. Olha que interessante se a gente não vai conseguir fazer umas conexões. Veja só. Vamos voltar para a parábola. Quem que é o dono da vinha? É Deus, né? Esse ficou fácil, essa pergunta foi fácil, né? Então é Deus. E aí ele faz o quê? Ele chama os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E aqui, se a gente não fizer uma interpretação com esse esclarecimento que a gente traz da doutrina espírita, a gente pode incorrer em alguns erros ou confundir um pouquinho a nossa cabeça. Qual que será a missão? Está escrito aqui na questão 115. Olha o que ele fala. Com uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, qual que é esse trabalho na seara, né? Qual que é esse trabalho na vinha? É o trabalhar-se. É o evoluir, né? Para esclarecer, para chegar à perfeição, à felicidade. Então, veja bem que ele não está falando aqui que trabalhar na seara do Cristo é servir as pessoas, é só o trabalho de ajudar os outros. Nossa, Samanta, credo, mas então não é importante? Calma, nós já vamos chegar lá, tá? Tenha paciência. Então ele diz aqui, a gente tem que entender que esse trabalhar na vinha não é o que nós fazemos para o outro, porque de quem é a vinha? Não é do Pai? Então é o trabalhar a si mesmo. É o reino de Deus dentro de nós. O que a gente faz quando trabalha, né? De quem que é esse campo? Eu não vou ir lá plantar no campo do outro. Não é nesse, é na vinha do Pai, no reino dele que está dentro de nós. Então, o propósito do trabalho é trabalhar-se. A vinha, né, é o percurso de evolução espiritual de cada um de nós. Então eu preciso trabalhar em mim, eu sou esta vinha. Porque às vezes a gente leva muito ao pé da letra. Ah, a vinha do Senhor é o planeta Terra, então nós precisamos ajudar todo mundo. Calma, nós vamos ajudar, mas vamos entender como vai ser esse processo. Em nenhum momento aqui no 115, ele vai dizer que esse processo evolutivo é fazer para os outros. Não, é fazer para si, para a sua evolução, para melhorar-se. E aí a gente vai chegar à conclusão. E vai ver aqui aonde que entra o outro, né? E ele diz que é pelo conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade
para aproximar de si, nessa perfeição que eles encontram a pura, eterna felicidade. Aí você vai entender o que eu vou dizer. Então, a gente precisa de conhecimento. Só conhecer? Não, né? A gente sabe que não é assim. Nós vamos entender que precisamos dos 3 níveis da verdade, que é conhecer a verdade, sentir a verdade e viver a verdade. Para entender um pouco esse conhecer a verdade, sentir a verdade, viver a verdade, a gente vai para o mandamento de Jesus, que o maior mandamento, né, que resume tudo. Então, quando eu digo assim, eu preciso conhecer a verdade, é amarás o teu Deus de toda a tua capacidade intelectual, né, que é a passagem, ou existem outras versões que dizem, amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, ou seja, essa verdade primeiro tem que vir pela razão. Nós vamos estudar, vamos conhecer, vamos debater sobre parábolas, sobre os ensinamentos, vamos entrar pelo conhecimento primeiro. Isso basta para servir e para transformar-se e trabalhar na vinha? Não. Depois a gente tem que sentir a verdade. O que é sentir a verdade? É o amarás o teu Deus de todo o teu coração. Então eu pego todo aquele conhecimento que eu fiz nos meus cursos, que eu vi na escola, no conhecimento da vida mesmo, né, gente? E aí eu trago para o meu coração, para a minha vivência, para que aquilo faça sentido dentro de mim. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso transformar? Eu tenho que trazer esse conhecimento primeiro para dentro de mim. E a gente acha que a gente tem que pegar o conhecimento e sair falando para todo mundo. Não, eu preciso passar por esse processo de amar a Deus de todo o meu coração, entendendo no fundo do meu coração os seus ensinamentos, que aquilo faça sentido primeiro na minha vida, primeiro na minha existência, primeiro nas minhas provas, primeiro na vinha e no reino de Deus que eu estou construindo, que é dentro de mim. E depois eu tenho a verdade, o viver a verdade. O que é viver a verdade? Se eu conheço os ensinamentos do Cristo, se eu interiorizo isso dentro do meu coração, se eu sinto Jesus e os seus ensinamentos, eu vou trabalhar no bem. Trabalhar no bem vai ser consequência. Eu vou simplesmente ajudar o próximo porque é o certo a ser feito. Eu vou acolher porque é natural meu acolher. Porque eu compreendi pela razão, pelo coração, o que são os ensinamentos de Jesus. Aí eu sirvo com sentido e significado. Mas eu posso servir, pular todas essas etapas e só servir, ajudar, dar paz, fazer isso? Pode, sempre será válido. Eu posso lá entregar uma marmita, fazer isso, uma cesta básica? Pode, é servir, né? É servir. Só que a gente corre o risco disso ser vazio. Ser um processo apenas de fazeção, fazer um monte de coisa, né? Fazer um monte de coisa, mas não transformar-se. É entender que a vinha é o terreno do outro, e não é isso. A gente não vai lá plantar no outro no sentido de obrigar ele a ser ou ele evoluir. A gente tem que trabalhar na nossa terra, porque depois auxiliar o outro será consequência. Então, fazer naturalmente. Porque a pessoa pode fazer? Sim, pode. Mas se ela não entender, não compreender o significado daquilo e não sentir o sentido daquilo, vamos dizer assim, o trabalho vai ser só fazeção. E a primeira dificuldade que ela enfrentar, ela vai parar de fazer, porque aquilo não tem um sentido. É apenas algo para pagar uma dívida e para um, entre aspas, alívio de consciência, alívio da consciência, mas não um conhecer a verdade, um sentir a verdade e viver a verdade. Isso vai ser muito importante para o tópico que a gente vai trabalhar em seguida. Então a gente já está entendendo que esse trabalho é em si, primeiro, não é só trabalhar no outro. O trabalho no outro é consequência do meu processo de transformação, para que o trabalho para o outro não seja um trabalho vazio, como a gente vai ver que pode acontecer. Depois vamos passar para a parte do denário. Então ele chama todo mundo e combina o denário. O que é o denário? O denário, na verdade, é o que a gente traz aqui, olha. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. É a nossa felicidade estar em servir, em trabalhar. Então, se eu faço todo esse processo de autotransformação em mim, eu vou ter como pagamento o alívio da minha consciência. Se eu trabalho atendendo aos outros dentro desse processo de alegria em servir, eu recebo o meu denário, que é a felicidade.
Então, o pagamento pelo trabalho é a alegria de servir, é a felicidade. Vai ser automático, né? Por isso que ele tem que ser um denário, porque ele não tem um valor monetário, financeiro. Ele é um nível consciencial. Então, ele é para todos igual. Tem gente que vai demorar 9 horas, 12 horas para conseguir alcançar esse nível de consciência, essa alegria em servir, pode ser. Como aquele que serve pouco, mas já conseguiu servir bem, conseguiu entender e encontrar a felicidade no servir. Então a gente está vendo que é um valor único e que a variação das horas trabalhadas é uma questão de evolução espiritual, do momento espiritual que cada um está. E também aqui na questão 115, então ele diz assim, essa eterna felicidade todos vão alcançar, né? Que aqui é a felicidade de servir, por exemplo. Então vão alcançar, uns mais rápido, outros menos. Por quê? Porque uns já vão entender que essa felicidade é o pagamento do trabalho deles. Trabalhar é alegrar-se, é ser feliz. E os outros ainda não. Eles ainda não estão entendendo que o trabalho é a felicidade, né? Então eles vão reclamar do trabalho, vão murmurar e não vão encontrar essa tranquilidade de consciência. Olha só o que ele diz, né? E uns, aquele que entendeu que trabalhar é a alegria de servir, né? Trabalhar na seara do Cristo em si, ir para o outro, né? E existem aqueles que vão murmurar. Então, o que é murmurar? Reclamar. E quanta gente reclama, né, gente? Olha só. Né? E o que ele reclama? Ele reclama sempre em comparação ao outro. Então, são pessoas que trabalham, não preocupadas em se aprimorar. Não porque conheceram, não porque a verdade tocou seus corações, não porque amam a Deus de todo o seu coração e do seu entendimento, mas estão só na fazeção. Como eles estão só na fazeção, eles não conseguem compreender que o trabalho e esse denário é um só e é justo para todo mundo que alcança a consciência. Então eu estou olhando o outro. Então eu tenho inveja, eu tenho cobiça, eu tenho as pessoas que reclamam de tudo, né? O que ele reclama aqui no caso da parábola? Ele fala assim, que suportamos a fadiga, a calma do dia. Então são aquelas pessoas que falam assim, eu venho sempre, eu deixo a minha casa, né? Jogando, entre aspas, na cara de Deus, né? E não entendem que servir não é esse peso. Servir é a oportunidade bendita de alegrar-se, transformando-se e ajudando o próximo. Então eu posso estar, vamos dizer assim, na vinha, trabalhar, mas estar longe do Cristo, longe de Deus? Posso. Porque a gente vê que eles estavam trabalhando com inveja, com cobiça, então estavam na fazeção, mas não entendiam o que é o verdadeiro trabalho, que é trabalhar, trabalhando a si. Então é trabalhar-se, trabalhando. Eu ser uma pessoa melhor e, consequentemente, auxiliarei o meu próximo. É muito mais difícil, porque é mais fácil ir lá dar o passo embora sem refletir sobre a nossa evolução, né, gente? Mas a proposta não é essa. Mesmo porque se a gente fizer isso, a gente vai ficar exigindo muito mais denário, né? Vai ficar exigindo pagamentos de reconhecimento, de aplauso, né? Como eu disse, puxa vida, mas eu venho aqui há tanto tempo, tantas horas, e o outro chegou aqui e já também faz isso e faz aquilo, essas comparações. Porque eu não vou entender que o denário é interno e não externo. É um despertamento de consciência que é interior, que acontece no momento para cada um, como eu disse, alguns em poucas horas de servir, outros em muitas horas de servir, porque é interior. E aí, né, ele diz, não te faço injustiça. E tem um momento aqui que eu queria falar que ele diz assim, toma o que é teu e retira-te. Nossa, mas Deus está expulsando a pessoa, a gente, né, vai ser expulso de algum lugar, Deus ficou muito nervoso. Não, esse retira-te, a gente tem que interpretar que é retira-te para dentro de si. Às vezes ele é um retira-te sim do trabalho. A gente acaba se afastando de algum trabalho, da casa, de alguma coisa que a gente está fazendo, e é um momento bom. É para a gente parar e pensar assim, como eu estava levando esse trabalho? Eu estava utilizando ele para me melhorar? Ou eu estava utilizando ele por orgulho? Estava utilizando ele para ser reconhecido? Como que eu estava
utilizando esse trabalho. Então é como se Deus falasse assim, vai lá pro cantinho do pensamento, sabe? Retira-te, vai lá pensar. Só assim você vai entender, entre aspas, né? Ele não explica, ele não vai ficar ali explicando. Ele vai lá e pensa. E às vezes a gente se afasta, pode ser do trabalho, como eu disse, ou se afasta por uma doença, acaba desenvolvendo uma doença, que é o momento de parar e pensar, opa, o que está acontecendo aqui? Se eu não posso mais trabalhar nisso, naquilo, por quê? Né? Sem colocar a culpa nos outros, refletindo nas nossas condutas, sendo justos. Porque esse fez aquilo, porque aquele... Para! Olha lá você observando os outros trabalhadores. Se aconteceu, é porque é justo, Deus não é injusto. Então vamos pensar, vamos refletir. E aí a gente volta e compreende que o denário deve ser igual para todos, porque todos que estejam trabalhando de consciência tranquila e de alegria de servir, merecem um trabalho. E a gente às vezes volta, né, e percebe que nós precisamos desse trabalho. Ele ainda menciona o olho mau, né, não enxergar a justiça divina, a cobiça e a inveja que nós dissemos, e a conclusão ele chega. Então os últimos serão os primeiros, né? Então aqueles que conseguirem mais rapidamente aprender as leis divinas, porque essa é a verdade, né? A verdade que a gente fala são as leis divinas, e colocá-las em prática, esse vai ser o primeiro, né? Então não interessa quantas horas. E aqueles que ficarem muito tempo demorando para aprender as leis divinas e utilizá-la na sua vida, eles vão ser os últimos, né? Então muitos, e aí ele conclui, muitos chamados, poucos escolhidos, exatamente por isso. Porque temos muitos trabalhadores, somos em muitos trabalhadores, mas quantos desses estão com a consciência desperta, conseguiram receber seu denário, e quantos desses estão apontando dedos, reclamando de tudo e querendo ser recompensados de alguma forma? Quando eu disse para vocês no começo do nosso áudio que nós éramos trabalhadores de última hora, essa parte está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2, ele diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. E aqui ele traz uma nova versão, que nós fomos muitas vezes chamados e não fomos, e agora precisamos estar atentos, é o momento de estar na seara do Cristo. Tem uma história que eu gosto bastante, que é uma psicografia do Chico Xavier, ditado pelo irmão X. E essa história chama O Compromisso. Então ela diz mais ou menos assim: o irmão X, né, estava com o Saturnino, que é um espírito ali, um mentor, vamos dizer assim, e eles estão precisando ajudar, eles recebem a tarefa de ajudar um grupo familiar que está com problema de obsessão. E eles precisam de alguém da Terra, de um médium para auxiliar. E aí, lá no plano espiritual, falam, olha, procura o Alberto Nogueira, que ele está aqui na lista de médiuns que a gente tem da instituição fulano de tal, que está nessa cidade, que vai poder ajudar essa família. Aí o irmão X e o Saturnino, eles vão pegar a ficha, que tem lá o processo que deu origem ao reencarne, a existência atual do Alberto Nogueira. Olha, gente, tem nossa ficha lá, imagina que está escrito. Bom, eles chegam lá, pegam essa ficha e começam a ler. E lá tem um documento que é a súplica do próprio Alberto a Jesus. E ele diz assim: Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais a mando meu pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade, perverti a inteligência, patrocinei o furto e o crime, espalhei a fome e o sofrimento. E aí ele vai narrando. E ele pede: concede-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da aprovação depuradora. Quero a lepra que me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. E ele continua os pedidos. Ele pede a extrema penúria, por exemplo. Ele pede loucura e cegueira, né? Ele pede, inclusive, se for necessário, um cérebro incapaz, né? O retardo mental. E ele conclui: fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar,
Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia. E o irmão X fica muito tocado, né? E eles, logo em seguida a esse pedido, eles observam que existe um despacho, né, de uma autoridade superior, dizendo então qual seria a resposta a esse pedido então do Alberto. E o despacho é assim: o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrarás os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita. Aqui a gente pôs médium espírita, né? Mas podemos pôr um trabalhador espírita. Com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Olha a misericórdia divina. Ele pediu tudo aquilo e o despacho foi. Vai como médium, vai como trabalhador, vai numa família, né, não perfeita, mas resgata por amor todo o sofrimento que você cometeu. Bom, diante desse despacho, dessa situação, o irmão X e o Saturnino saem atrás desse médium. Nossa Senhora, esse médium vai ajudar muito a gente. E eles vão, então, a caminho desse centro espírita que esse médium estava ligado, porque todo médium que vai desempenhar aquela tarefa está ligado àquela casa espírita. No caminho, eles encontram uma jovem vampirizada por um espírito obsessor. E aí eles já, nesse caminho, conduzem a jovem e a mãe, influenciam ali, né? Sugerem para que elas vão ao centro espírita que eles estão indo, porque eles pensam, bom, a gente vai falar com o médium e já aproveita, né? Já vai usar o médium para resolver essa nossa situação e já aproveita e ajuda essa moça. Quando chega no centro espírita, cadê o médium? E eles perguntam, né, mentalmente para ali onde que estava, e mentalmente eles são esclarecidos que aquele amigo abandonou a pontualidade, que aparecia muito de vez em quando na casa. E aí eles falam, pensam, né, recebem informação da onde que está a casa desse médium, né, do Alberto, e pegam a mãe e a filha, a moça vampirizada, porque eles já estavam comovidos com aquela situação, e levam elas até a casa. Bom, ele não está aqui, mas vamos até a casa dele, ele vai ajudar, claro, olha o compromisso que ele tem, né? E chegam e encontram ali o homem na varanda, lendo o jornal. A senhora, então, mãe da moça vampirizada, pede ajuda, humilha-se, roga, chora. Ao que Nogueira responde: não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras de caridade. Gente, 2 longos anos. Vocês lembram quanto que eu falei que era? 30 anos, 8 horas por semana que ele tinha de compromisso. E ele já ficou cansado em 2 longos anos. Bom, vamos continuar. Finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei mesmo. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. Então a mãe da moça, desesperada, continua a pedir, mas ele, cansado daquela rogativa, acaba até brincando para acabar com aquela situação. Ele diz: a única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é o burro. Olha as colocações, né? E aí o irmão X narra: saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor,
esquecera todas as necessidades que lhes caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Bom, já que nós estamos num convite à reflexão, que façamos algumas reflexões. Convido a você a parar por um minuto e refletir algumas questões diante de tudo que ouvimos nesses minutos que estivemos aqui nesse áudio. Respire fundo e reflita: o que eu estou fazendo com esta hora que Deus me oferece para o trabalho no bem? Em que fase da verdade estou? Conheço intelectualmente a verdade? Sinto no meu coração a verdade? Já consigo viver, mesmo que timidamente, a verdade? Faço a minha tarefa pela alegria e a felicidade de servir? Ou ainda espero recompensa, privilégio, criticando tudo e todos? Estou realmente disposto a ser um ceareiro da vinha de Jesus, construindo primeiro em mim o reino de Deus, para depois, ou concomitantemente, auxiliar o próximo? Deixo essas reflexões a vocês e principalmente a mim. Obrigada por terem estado comigo nesses minutos de reflexão. Tenham todos uma caminhada de luz na seara do Cristo, na autoiluminação, na iluminação do próximo, para chegarmos mais perto de Deus. Obrigada.